Então é com muito prazer, com muita alegria, que eu convido para palestrar vocês, nossa querida Cris Mattioli. Gratidão por estar conosco, viu, Cris? Boa noite. É muito bom estar neste momento aqui com vocês. Queria agradecer Reginaldo, a Dani pelo convite, a Dolma pelo espaço, pela oportunidade. E conforme me foi passado, eu confesso que a hora que eu recebi o convite me deu um frio na barriga. Falei, ai meu Deus, acho que não, deixa eu ficar com as minhas palestrinhas lá no meu espaço, pequenininhas. Mas meus mentores me disseram assim, oportunidades, minha irmã, oportunidades para viver seu propósito são um presente. Então, eu estou aqui hoje para um bate-papo, dividir com vocês um pouquinho da minha experiência enquanto educadora, pedagoga, mas principalmente hoje, como terapeuta vibracional ligada à área de psicobioenergética. Falar sobre transição planetária e educação é, para mim, algo que me preenche a alma, porque são dois focos do meu estudo. Atualmente, eu trabalho clinicamente com crianças, jovens, adolescentes e adultos, entendendo e estudando os sintomas energéticos e espirituais que a transição planetária traz para todos nós. Falar de educação e de transição é falar de quebra de paradigmas, é falar de mudança, evolução, é falar de autorresponsabilidade e é falar de amor. As duas estão intimamente ligadas. Eu não vou aqui me ater, apesar de ser da área de educação e assim ter usado todos os princípios da nossa querida Dora, que está aqui, participado de todos os seus congressos, ter como base toda a filosofia da educação espírita, enquanto pedagoga de uma escola espírita. Hoje nós vamos começar quebrando um pequeno paradigma. Vamos começar a falar de espiritualidade sob um novo olhar. Porque isto é necessário neste momento. A nossa doutrina é nossa base. É aquela que nos dá o alicerce. Mas neste momento de transição, é extremamente importante que nós aprendamos a nos olhar como seres espirituais que somos. Todas as minhas palestrinhas eu costumo dizer assim, somos seres espirituais vivendo uma experiência no físico. Estamos aqui para aprender, crescer, evoluir e já já voltamos para casa. Esta grande escola, esta abençoada escola, está passando por um momento único. Kardec, no livro A Gênesis, se eu não me engano, é no capítulo 18, ele já descreve todo este processo evolutivo que pressupõe uma mudança no padrão vibracional do nosso plano terreno. Toda vez que nós falamos em transição, nós temos que entender como processo. Nós escolhemos estar aqui encarnados neste momento de transição. Foi uma escolha nossa. Existem algumas características em nós que começam a aflorar neste momento. E uma delas é um grande vazio interno. É um vazio que para aqueles que estão desconectados da sua essência espiritual. Observem, quando nós nos propomos a desenvolver, traçamos as nossas metas na vida, como nós queremos estar, fazemos tudo para materializar nossos sonhos,
que normalmente são sonhos materiais, são sonhos da matéria. Muitas vezes nós desconectamos da nossa essência espiritual. Nós costumamos viver a espiritualidade de maneira um pouco ambígua. Quando eu vou ao centro, quando eu leio um livro, o que eu faço? Eu me conecto, eu lembro de quem eu sou, eu peço ajuda, não é assim? Eu me harmonizo. Mas é muito difícil nós consigamos viver o tempo inteiro olhando o mundo com os olhos do Espírito. Este é o grande desafio do terceiro milênio. Este é o grande desafio da transição planetária. Como vamos ver as relações, como vamos ver a nós mesmos com os olhos do Espírito que somos? Porque nós temos a nossa lente da matéria e a nossa lente do Espírito, não é verdade? Tem hora que a gente vê, aí a gente se sente magoada, alguma coisa que nos fizeram, ficamos preocupados com as questões materiais, e não entendemos, e já sabemos através da doutrina, que nada é por acaso. Que se estamos passando por algo, é necessário, tem algo a ser aprendido, tem algo em nós para ser reformulado. Mas não, nossa tendência ainda é cair. E aí o que nós fazemos? Nós pedimos ajuda ao plano espiritual, não é verdade? Nós delegamos, eu pretendo, me conecto e peço, me ajudem. Sabe o que meus mentores falam neste momento? Que este grande momento é um momento da autorresponsabilidade. É um momento de assumirmos para nós a responsabilidade por tudo que nos acontece, por tudo, por cada ser que nos é dedicado, por cada situação que nós vivenciamos, porque é assim que é. Está escrito no Evangelho, está escrito nos livros de Kardec, mas nós ainda temos a tendência a dualizar a nossa visão de mundo, né? Então, é hora de vivermos a espiritualidade com tudo e com todo o conhecimento que nós já adquirimos. Este é o momento. Falar em transição planetária é falar da lei da evolução. É uma lei natural do universo, é uma lei divina. Todos nós temos que ir para frente. E muitas vezes, quando nós estagnamos o nosso processo, o que é normal, porque nós ficamos numa zona de conforto, e pela lei da evolução, o que acontece? Vem a vida e nos vira do avesso, né? Você vê, acontece aquele monte de coisa maluca, você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? É o amor e a dor. Então, no momento de transição, é a hora que a água começa a ferver, para depurar, para limpar o nosso plano, a nossa órbita terrestre, de todas as energias densas. Nós já sabemos que os espíritos estão sendo de frequências mais densas, estão sendo encaminhados para outras dimensões, não por castigo divino, nós também sabemos disso, mas por conexão com a sua frequência. Tudo é energia. Se estamos elevando um padrão vibracional planetário, todos os seres inseridos nele tendem a acompanhar esse padrão evolutivo. Porém, existem aqueles que se conectam a densidades emocionais, padrões mentais, mágoas, isso todos nós sabemos quais são as nossas limitações, quais são as nossas âncoras. E essas pessoas ficam estagnadas e por opção não se abrem a novos olhares, né? Aquelas que negam veementemente. Para essas, a frequência do planeta
já há alguns anos não está mais compatível. Porque já estão sendo levados, como nós já conhecemos em inúmeros livros espíritas, como está sendo feita essa limpeza da orbe desses espíritos mais densos. É importante saber também, eu tenho meus orientadores espirituais, e eu sou uma aluna muito curiosa. Eu faço muitas perguntas dentro da área que eu trabalho. Eu quero entender por quê. E eles são muito lúdicos, são muito didáticos, eles me passam muito imagens. E aprender com imagens é uma forma muito lúdica, né? Então, eu vou compartilhar algumas com vocês. Quando eu falei, primeiro, há alguns anos atrás, quando eles me pediram para estudar a questão da transição planetária para que eu pudesse me preparar para ajudar as crianças que estão chegando numa frequência diferente, eu comecei a estudar, li muitos livros a respeito, não só espíritas, é importante que se diga, porque nós temos que ter a mente aberta e saber filtrar, né? Nós temos que ousar, vamos ler, vamos entender. Eles deram para mim um exemplo de um copo. Quando eu vi um copo, imagina um copo de água alto. Dentro deste copo, uma terra barrenta, suja e lameada. Quanto mais ao fundo do copo, mais denso aquela lama ficava. Escura, pesada. E depois ela ia sujando lentamente esse copo de água. Aí eles falavam: minha irmã, olha este copo. A Terra, toda a orbe, todo o plano, ela está desta forma contaminada. Por todo o histórico energético e vibracional, por todo o sofrimento, pelas guerras, pelas lutas, pelas energias densas daqueles que passaram por essa escola. E neste momento, nesta transição, pela lei divina evolutiva, nós estamos recebendo jorros de água pura dentro desse copo. Ao se derramar a água limpa nesse copo, o que acontece com a água suja, gente? Vai saindo, né? E aí vai saindo. Eu falei: nossa, mas faz muito sentido, né? Pela lei da vibração, pela lei da atração. Mas eles falaram assim: observem a água. Ela não sai lentamente. Jogue um tanto de água limpa num copo, o que acontece? O fundo do copo, ele não vem coisas que estavam lá paradinhas, lá no fundo, estagnadas, começa a subir. E tem gente que fala que este momento planetário nunca esteve pior. Nunca o plano esteve pior, nunca existiram tantas mentiras, tantas vibrações negativas. Isto não é real. Nunca se falou tanto de espiritualidade. E não só espíritas. Nós temos todas as áreas de ciência trabalhando em pesquisas sobre energia e espiritualidade. Nós temos congressos, medicina e espiritualidade, temos educação, temos a área da filosofia, todas as áreas, a matemática, gente, trazendo a física, com a física quântica. Olha que momento lindo que nós estamos vivendo. Quantas modificações internas estão acontecendo. E ao mesmo tempo, quanta coisa vindo à tona. Observem como as coisas estão aparecendo. Coisas que estavam na política, nas famílias. Tudo começa a vir à tona. E nós temos que agradecer. Agradecer porque estava oculto. Estava embaixo. Estava densificado. É a limpeza. Então vamos agradecer. Vamos ver limpar. Não vamos nos prender vibracionalmente a essas energias que estão aflorando.
Vamos fazer a parte que nos cabe enquanto espíritas, enquanto seres espirituais que conhecemos a verdade, os ensinamentos de Jesus. Vamos vibrar luz. Vamos nos conectar à nossa real essência, que é amor, que é luz. Amor não é sentimento, gente. Amor é a nossa essência. E reconhecer isto não é falta de humildade. Muitos ainda confundem. Se eu falo eu sou luz, confundem com falta de humildade. Nossa, quem sou eu para ser luz? Quem é você para questionar algo que já está dito no Evangelho? Vós sois deuses, vós sois centelhas divinas. Trazer a luz que habita em você neste momento é nossa responsabilidade. É necessário nos vermos. E aqui nós vamos falar de educação, e eu não vou me ater à educação escolar, porque temos aí os grandes nomes, né, que já vão dizer tudo a respeito. Vamos falar da educação para com aqueles que estão à nossa volta. Vamos falar dos pais para com os filhos, do educador, é lógico, da escola. Nós trabalhamos, somos educadores o tempo inteiro, seja para quem for. É importante que a gente entenda isso e se autorresponsabilize-se por isso. Por quê? Se eu estou neste momento planetário, vamos voltar um pouquinho. Uma das características dessa sutilização da frequência do planeta é o aumento das percepções extrasensoriais. Todos e todos estão sentindo muita coisa diferente, não estão? Né? Ao entrar num ambiente, ao conversar com uma pessoa, ou você sente o campo denso, ou você sente o campo leve. Não é verdade? Isso está acontecendo com todo mundo. Isso é fato. Vamos pensar por quê. Nós somos um corpo energético espiritual, habitando um corpo na matéria, conectado a um corpo na matéria. Se as frequências da transição estão modificando por uma série de fatores astrológicos, astronômicos, tem muitas forças intervindo no plano neste momento, nós estamos sentindo. Estamos sentindo e muitas vezes até nos culpamos, porque muitas vezes nós começamos a aflorar em nós mágoas antigas. Alguém já viveu isso? E qual é a nossa tendência, gente? Nossa, eu não posso pensar nisso. Joga para baixo do tapete. Não, isso não posso. Isso eu não vou. Energeticamente, jogar para baixo do tapete como se nós não estivéssemos sentindo, esta frequência continua a reverberar em nós. Isso é fato, isso é ciência. Como nós nos limpamos desta frequência? Nós primeiro temos que nos autoconhecer, reconhecer em nós o nosso lado sombra, né? Que Jung fala, as nossas imperfeições. Mas se nós começarmos a focar nelas, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim, eu tenho que perdoar. O que eu estou fazendo? Eu estou reforçando essa frequência. Tudo que eu foco, eu aumento. Mesmo que eu esteja negando, energeticamente isso não existe. Eu olho e foco e brigo com ela, eu estou aumentando. Como que eu transmuto então a mágoa antiga? Eu posso ter esquecido, mas eu não perdoei algumas coisas, né? Todos nós temos questões assim. Exercitando a virtude oposta.
O exercício das virtudes, Chico já falava, né? A caridade é um exercício. Até que ela fique plena em nós, tranquila, consciente, ela tem que ser exercitada. Ao libertarmos, por exemplo, se eu tenho uma mágoa, eu tenho que perdoar. Mas o perdão é uma das frequências energéticas mais difíceis de ser conseguida. E o duro é que falam para a gente assim, perdoe, você tem que perdoar. E você não consegue. O que vem? Vem a culpa. Entenderam como a parte psicobioenergética é necessária para que a gente entenda o que vibra em nós, para que a gente consiga mudar? O perdão, ele só acontece por um processo. Né? Vem aí de novo processo, educação é processo, transição é processo, limpeza é processo. Nós começamos a perdoar quando nós começamos a compreender o outro, o que o levou até aquela atitude. Você pode, eu não faria isso. Não faria. Mas entenda o porquê ele fez. Pela limitação, porque ele não estava bem. Ao começar a compreender o outro, nós começamos a desenvolver a compaixão. E só depois que nós conseguimos perdoar. Não fica mais leve, gente? Não fica mais gostoso? É desta forma que nós temos que nos ver, nos respeitar. Vibracionalmente, vocês sabem quais são as vibrações de emoções mais densas? É a culpa, é a vergonha, é o medo. São as 3 que mais estagnam. Quando nós medimos vibrações de sentimentos, elas têm a mais baixa densidade. E depois vem a outra, a raiva, ela é baixa, mas não tanto. Por quê, gente? A raiva te põe para fora, você faz... Pronto. Né? Tanto é que falamos de suicídios aqui. Quais são as energias que levam a suicídio? A culpa e a vergonha. Ninguém se suicida de raiva. Não é verdade? Ninguém se suicida de mágoa, é muito difícil. Não é culpa, é vergonha. Às vezes até medo. Medo do outro, medo de como vou ser julgado, medo da morte, né? Sim, mas não mais. Entendam como é importante nós conhecermos essa área que está tão conectada ao Espiritismo e que nos traz um novo olhar de mundo. E aí vamos falar de uma característica importante da transição, é a quebra de paradigmas. Nós precisamos ter coragem de revisitar as nossas crenças. O que é um paradigma? Paradigma é a sua verdade. É aquilo que é a lente com que você vê o teu mundo. Ela é formada pelas questões culturais, pelas familiares, pelas religiosas, né? Colocamos essa verdade em nós e tudo é visto desta forma. Se nós não temos coragem, abertura para revisitar nossas crenças, olhar para elas, saber o que é bom, o que já dá para mudar, nós corremos o risco, sabe o que elas viram, se elas não são revisitadas? Preconceitos. E nós não podemos mais estarmos estagnados neste momento, numa área de preconceito, ou numa área estanque no processo evolutivo. Com relação a isso, tem uma frase de Kardec que eu gosto muito, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos
e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as lições e aplicações. É da Gênesis capítulo 1. Ora, se Kardec em sua época já nos disse que a nossa doutrina é uma base, é um alicerce que pode e deve ser revisitado no que se refere à sua área de ciência, é hora de nos abrirmos ao novo. E agora vamos falar então da educação. Como fica a educação neste momento de transição? Melhor, como ficam as percepções nesta época de transição? Eu particularmente não gosto de falar de crianças índico, cristal, arco-íris. Conheço, leio, estudo todas essas frequências, mas não gosto de categorias. Tudo que se categoriza, tudo que se limita, se coloca você numa caixinha. E nós sabemos da pluralidade de mundos, da unicidade do ser. Nós não podemos caracterizar. Mas sim, existem algumas características de algumas crianças, jovens, adolescentes e até adultos, que já estão como adultos, que vieram já sendo atraídos para a nova frequência planetária. Muitos vêm como missionários mesmo, trazendo novo, né? Mas a maioria vem como os exilados de Capela, né? Que Edgar Armand descreveu maravilhosamente bem o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, naquele livro. Quem não leu, por favor, leia. É fundamental que conheçam. Quando todos os seres de todos os planos espirituais e planetas da nossa galáxia e de outras começam a ser atraídos para a Terra, a reencarnarem e se prepararem, trazendo as suas contribuições para esta nova etapa do plano. Muitos acham, cristal, não, meu filho é cristal, então ele é sutil, não, eu não posso pôr limite. Não. Essas crianças estão chegando numa frequência diferente, mas elas têm as necessidades do plano da matéria, senão isso não aconteceria. Ele é sutil, ele é muito aberto, ele vê, ele escuta, sim. Essas crianças são o grande start evolutivo de pais e professores. Elas trazem desafios. Elas nos fazem modificar o nosso padrão através do amor. Por quê? Uma criança assim, ela não consegue conviver num ambiente tumultuado, num ambiente denso, densificado, de pensamentos, de brigas, agitados. Quem tem filho, quem neto, vai saber o que eu estou falando. Nas escolas, quando às vezes eu vou falar com as escolas, como psicopedagoga holística, eu entro na classe, aquilo está... E... ele não para, ele se irrita, ele começa a agredir os outros. Ele está sentindo a energia do ambiente e não sabe como reagir. Ele agride sim, ele quer sair da sala, ele quer ir embora. Ele não está aguentando aquilo. Nós temos a preocupação muito séria, quando nasce um bebê, ao pegarmos aquela criança, lavarmos as mãos, né? A gente se prepara, se higieniza. Ninguém pensa na energia que está carregando para pegar aquela criança. Vocês já pensaram nisso? Nenhum educador pensa que energia ele está levando para dentro da sala dele. Ele pode estar irritado com um problema familiar, ou teve uma briga na direção, está extremamente... E ele entra, põe um sorriso e acha que está tudo bem. Não está. As crianças sentem. Aí está a nossa autorresponsabilidade.
Não adianta delegarmos ao externo, a terceiros, a capacidade de harmonizar a sua sala, o seu filho, de mantê-lo em equilíbrio. Os professores em escolas falam muito assim: ah, mas a família não está bem. Ah, mas também estão passando um problema. Quando isso melhorar, ele vai melhorar. Ah, mas é porque não levaram no psicólogo, não levaram na terapia. Não tem como ele não estar bem. Tem sim. Ele está com você. É de sua responsabilidade. Essa questão que escola, família educa, escola passa, isso não existe. A criança não é duas. Se é teu propósito, se é tua missão trabalhar com educação, esteja, mas esteja inteiro, assumindo a responsabilidade daquela relação. Esteja de coração. Esteja trazendo a luz que há em você. Percebam que muitas vezes, ao mudar a sua energia, ao entrar na sua casa, você já muda todo o ambiente. Seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa ficam mais calmos. Isto é autoconhecimento, isto é autorresponsabilidade. É necessário que nós entendamos hoje e sempre. Isso é processo também, viu, gente? Não se culpem se isso não acontecer de uma hora para outra, não. Isso é processo. Educamos através do exemplo. Mas não é o exemplo, eu quero que meu filho aprenda a ser educado. Eu quero que meu aluno aprenda a se comportar. Então eu vou mostrar como é. E por dentro você queria estar aqui não. Eu tenho que fazer porque a pedagoga falou que é através do exemplo. Então vou mostrar para ele como funciona. Não funciona. O que a criança recebe, a maioria dos adultos já estão percebendo, é a intenção, é a frequência que você está emanando. Eles detectam a incoerência. Você quer ver deixar uma criança insegura? Seja incoerente com ela. Mamãe, você está bem? Estou ótima, filhinha, não está acontecendo nada. Gente, é subliminar, é de percepção. Como assim? Ele sente que a pessoa não está bem e ela fala, estou bem. O que você está passando para aquela criança? O que está sendo passado entre linhas? Sentimentos, emoções não devem ser considerados. Para a vida, para o outro, nós temos que ter uma máscara. Porque ele sabe que aquilo não é real. E ele fica inseguro. Mamãe, a injeção vai doer? Vai sim, mas é um pouquinho e é necessário. E eu vou estar junto e vai passar rápido. A verdade. Gente, são coisas pequenas, não é? Mas fazem toda a diferença. Este é o momento de nós acreditarmos na nossa luz. Fazemos em cada atitude, em cada gesto, em todos os momentos da nossa vida, educando ou não, que essa luz brilhe, se faça presente com alegria, com leveza e principalmente acreditar na luz do outro. Por pior que seja aquele aluno, por mais difícil que seja a relação com o filho, por mais complicado que sejam as conexões, algumas pessoas, acreditem que lá dentro tem uma luz, que ele é um ser divino, que a essência da luz habita nele. E que ele traz nele bloqueios, crenças impostas, limitações. E através da sua compreensão, de tocar o outro com o coração, acreditando, olhando no olho e dizendo, eu acredito
que você é bom. Você não é assim, você está assim. Mas isso vai passar. Porque você é bom. Experimente falar isso para uma criança difícil. É aquele, aquela energia, é sim. Mas tem que falar com verdade. Tem que falar sentindo. Outra questão. O acreditar na luz que habita, na educação, nas minhas práticas pedagógicas, nós trabalhamos muito com inclusão, O Parthenon era uma escola, inclusive, até antes da lei que obrigou as escolas a incluírem. E com as minhas professoras, a primeira coisa que a gente trabalhava era: acredite no potencial que ele tem. Se entrava uma criança com uma limitação, com uma deficiência, o professor ia ler no livro lá. Nossa, mas não vai conseguir aprender nunca, pelo que está escrito aqui no livro. Não ia conseguir mesmo. Porque o olhar daquele que está mediando a aprendizado já o está limitando. Vocês entenderam como energeticamente isso é importante? Isso é fundamental. Isso, gente, é a caridade. Isto é caridade. É olhar o outro com os olhos do Espírito e ver o melhor dele. É ver a sua luz. E nos transformarmos. Procurarmos ser o melhor que somos a cada dia melhor. Nos perdoarmos. Isso é exemplo. Reconhecer nossos erros. Isto é exemplo. Isto é amor. Isto é amor próprio, Amar a si mesmo. Para amar o outro é necessário que aconteça. Só que tem gente que confunde tudo. Tem gente que fala assim: então o amor, ame-se. Não é um amor de ego. Gente, ame-se é amor de ego. Eu me amo, eu vou sair, vou me dar um presente, Não é comum a gente dizer: eu preciso me amar mais, eu vou me cuidar. Gente, isso é ego. Vamos entender. Amor é a nossa essência. Ame a luz que habita em você. Respeite a luz que habita em você. Seja e vibre a luz que habita em você. Automaticamente você passa a se respeitar, a colocar seu próprio limite. Quando nós não nos respeitamos, os outros tendem a não nos respeitar, porque eles sentem em nós buracos energéticos de falta de amor, de centro, de equilíbrio. Esta é a autoridade moral. Esta é a autoridade que Jesus tinha, que é de entrar e todos reverenciarem, mesmo aqueles que eram contra. Isto é energia. Estas são as novas relações que nós temos que aprender a perceber e a vivenciar, a ter consciência. Porque eu sei que todo mundo aqui sente, mas às vezes não tem a consciência, não começa a se atentar. Nossa, essa pessoa não está bem, Essa pessoa, eu chego perto. Então, se feche, emite luz, mas conheça seu campo energético. Envolva em luz, mas não se deixe ser sugada. Gente, isto é autoconhecimento espiritual, Então, como tratar as nossas crianças nesta época de transição? Dentro de todos os princípios que vão ser levantados aqui à tarde, eu acredito que o principal é o exemplo, como eu já disse, e criar oportunidades para o exercício das virtudes. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar: tem que ser assim, Jesus falou, tem que ser, tem que ser. Os espíritos que estão chegando, muitos, eles querem a lógica. As crianças que checam limite, têm uma frequência de espíritos, e meus mentores me explicaram um dia,
São espíritos que vêm de uma frequência de planos onde não existem mais regras. Por quê? As pessoas já têm autodomínio, autocontrole, não precisa haver regras, não precisa haver leis. Eles se autorregulam a partir do respeito pelo outro e por si mesmo. Ponto. E são elevadíssimos em conhecimento, em sensibilidade, mas muitos não conseguiram acompanhar este plano. Estão reencarnando aqui. O que eles veem? Pela lei divina evolutiva, para nós, eles vêm como starts de mudanças de paradigmas. Importante, rever os limites arbitrários. Eles perdem a lógica. Eles querem saber por que não. Né? Por que não? Por que eu não posso? Eles são muito justos, mas eles vêm para quebrar aquelas instituições arbitrárias que impõem o respeito pela força, pelo ego. Eles não aceitam. Aí começam aquele monte de problema nas escolas, um monte de questões. Esta é uma das frequências. Então, assim, sim, nós temos que conhecer e temos que ter clareza, explicar por quê. Por quê? Por causa disso. Isso não é bom, isso é perigoso para você. E sim, o limite colocado claramente, com assertividade, com equilíbrio, ele é absorvido. Se não, não. Né? E vai depender de como você se coloca os limites. Se você percebe o seu limite, se você deixa o outro usar sua energia como quer, como que uma pessoa assim vai pôr limite no outro? Vocês entenderam que tudo está aqui, gente? Nossas percepções de quem somos, dos campos energéticos, da psicobioenergética, dos nossos chakras, né? Os chakras inferiores são instinto? Sim, mas são necessários. Porque sem eles, não adianta vibrarmos só nos chakras superiores e ficarmos conectados a frequências superiores, se nós temos que trazer a luz para a matéria. Nós estamos aqui. Então é importante, sim, exercitar os chakras inferiores, aterrar, pé no chão, pé na terra, sentir a matéria, agradecer pela matéria, porque é o nosso veículo de aprendizado. É através dela que nós vamos materializar a nova era de luz. Aqui, não precisamos estar lá, né? É aqui, né? Eu falo muito para as pessoas, vai esperar desencarnar para poder ajudar, para poder ser luz, para poder emanar luz por onde andar, porque a gente tem essa sensação, né? Não, está aqui, na transição, é para ser luz na matéria. E todos somos. Isto é importante. Quebrar o paradigma da humildade. Quem sou eu para falar? Né? Foi assim que julgaram Jesus. Como assim vós sois Deus? Você está louco? Né? Não. Deus é um só, onipresente, sim, Ele é o todo. Ele faz parte de tudo. Tudo habita em nós. E aí? Olhamos para Ele, respeitemos essa luz, vamos colocar essa luz em ação, vamos ser aquilo que é necessário para que nós consigamos cumprir o nosso propósito. Finalizando, gente, rapidamente, falando de propósitos de vida. Nesta transição, é muito comum as pessoas sentirem um vazio interno pela busca de propósito. Elas desejam estar conectados a algo que faça sentido para suas almas. E começa a ter uma sensação de vazio enorme. Né? Ai, falta algo na minha vida, tem algo que eu preciso fazer. Isto é a desconexão da nossa vontade de alma para a matéria, como eu falei. Dr. Bach, o precursor dos florais, eu sou terapeuta floral, então a gente estuda muito. O que ele fala? A doença, qual que é a causa da doença? É a desconexão entre a alma
e a mente. É você deixar somente o mental guiar seu caminho. Perder a conexão com a sua essência. Isto gera doença, segundo Bach. E segundo inúmeras pesquisas na área médica. Graças a Deus que a ciência está chegando lá. Não é verdade? Enfim. A criança já traz a sua vontade de alma, o seu propósito. Se você analisar uma criança pequena, você já vai ver a que ela se motiva. Ou a arte, ou ao cuidado do outro, né? Ou a música. Ela já traz. O que nós fazemos? Ah, que bonitinho, é tão bonitinho. Ah. Aí vai ficando maior? Não. Vai ter que ir para uma escola que tenha muito conteúdo, porque, olha, você vai ter que fazer uma carreira que dê dinheiro, porque não se vive de sonhos. Não é isso, gente? É muito comum. É o que nós mais vemos. Abafar o sonho, que na verdade é a essência da alma daquele ser. E aí nós estamos gerando em nós a responsabilidade de no futuro vermos nossos filhos infelizes, limitados, buscando ajuda, perdidos energeticamente. Então, assim, a ignorância não nos protege, não. A lei de causa e efeito é necessária, ela acontece. Então, vamos abrir nossas consciências. Vamos buscar quebrar nossos paradigmas, de maneira a usar o nosso bom senso, a doutrina como mestre, os ensinamentos de Kardec, mas sempre indo além. Olhando para nós como seres de luz que somos, para sermos o melhor que nós possamos ser, para construir a nova era de luz no plano. E essa é a minha mensagem. Obrigada a todos vocês.